e sendo que é uma minoria, né, das atividades são executadas com desvio. Então, é exatamente nesses, a gente tem que pegar os aspectos positivos, realçá-los, né, disseminá-los para que a gente tenha sempre, cada vez mais, a melhoria contínua. A gente identifica, né, os pontos a ser melhorados, elenca esses pontos e corrige os desvios de imediato, né, exatamente na interação com a força de trabalho. E como é que funciona essa dinâmica, né? O que o auditor, né, comportamental ele faz, né? Então, sendo um membro da nossa liderança, um supervisor, né, a primeira coisa que ele faz é programar essa auditoria. Então, ele já sabe aonde ele vai, ele comunica, não é nada feito de surpresa. Então, já tem uma data, um determinado horário que ele vai num determinado local, acompanhado geralmente pelo supervisor ou pelos executantes dessa área. De imediato, né, outra coisa que também é para potencializar, né, para tornar o processo melhor. Ele mentaliza o local onde ele vai, ele procura conhecer detalhes do local onde ele vai, né, e possíveis desvios que podem estar acontecendo naquele local. Nós, do SMS, né, já fica mais fácil, nós contamos com uma outra ferramenta, que é o levantamento de aspectos e impactos, onde a gente verifica quais são os riscos que já foram mapeados, então, quando a gente vai no local, a gente já conhece melhor a atividade. O processo de observação das pessoas no local de trabalho, né, a gente procura, quando necessita de alguma intervenção, né, pedir que o colaborador ele pare a atividade de uma forma segura. Muitas das vezes ele pode estar executando alguma atividade que demanda atenção, demanda cuidado, então a gente não pode interromper de uma forma abrupta. Conversa com esses empregados, né, ou contratados, e, como eu falei, né, seu aspecto é sempre positivo. Então a gente busca mostrar para eles, né, quais são as boas práticas que nós observamos no local, né, porque não é um processo assim, de correção, de buscar culpados, né, o processo de melhoria contínua. Mostrar para ele quais são as possíveis consequências daqueles desvios, né, para a sua saúde, para a sua segurança e para os colegas que estão trabalhando no mesmo ambiente. As formas de realizar o trabalho de uma forma mais correta. Muitas das vezes você pode até não conhecer daquela atividade, mas quando você chega para o colaborador e pede para ele explicar para você qual é a atividade, qual é o processo, muitas das vezes dali você já consegue pegar alguma coisa e estar fazendo sugestões. Mesmo porque nossas atividades no centro de pesquisa, nós não envolvemos quantidades de produtos inflamáveis ou tóxicos em grande quantidade. Porém, né, nós temos uma gama de produtos químicos muito grande e, além disso, as pressões, temperaturas, enfim, que nós trabalhamos muitas vezes são muito elevadas. Então, os riscos, eles existem. Ao abordá-lo, né, conseguir a concordância dele, como se fosse um pacto ali da liderança com o colaborador, né, de que ele vai executar aquela atividade da melhor forma possível. Questioná-lo sobre outros aspectos ou riscos existentes naquele local de trabalho. Muitas das vezes, a auditoria comportamental, geralmente em cada ambiente, ele leva em média 20 minutos. Então, nem sempre você vai conseguir pegar todos os desvios que podem estar acontecendo naquele local. E quando você cria essa oportunidade de relacionamento, muitas das vezes a pessoa se sente à vontade em estar descrevendo para você outras condições que podem ser melhoradas no seu ambiente de trabalho. Pedir sugestões de melhoria que, porventura, ele tenha identificado e agradecer. Então, essa auditoria é cadastrada no sistema Audicomp, que, né, em todo o sistema Petrobras você pode ter acesso, estabelecer um plano de ação e fazer o acompanhamento. Não basta a gente cadastrar o desvio, a gente tem que ter certeza que esses desvios vão ser tratados e vão ser corrigidos. Muitas das vezes a gente fala em desvio, mas na auditoria comportamental a gente não verifica apenas desvios de comportamento, na execução da atividade. Mas muitas das vezes as pessoas são impelidas a estarem fazendo a atividade não da forma mais segura por falta de infraestrutura. Muitas das vezes, pequenos ajustes no ambiente, né, que precisam ser feitos, levam a uma condição da pessoa estar executando a sua atividade da melhor forma. Bom, e como é que são essas categorias, né? Os desvios são separados em 6 categorias, né? A primeira delas é a reação das pessoas, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando você chega para promover uma auditoria comportamental, aquela pessoa que ela sabe que não está executando a sua atividade da melhor forma, ela muda de posição, ela para o serviço, ajusta o equipamento de proteção individual, enfim, ela faz qualquer tipo de adequação de serviço ao perceber a sua presença, né? Então, são esses desvios que nós buscamos identificar nessa categoria. E muitas das vezes esses desvios são tratados ali de imediato, naquele momento, e ao perceber que ele é recorrente num determinado ambiente ou num determinado grupo de pessoas, né, a gente utiliza de uma outra ferramenta que é o diálogo de segurança. Então a gente chama aquelas pessoas, procura conscientizar, conversar com elas mais especificamente sobre esse desvio. Outra categoria, né, posição das pessoas, né, é o risco, né, desde bater contra, ficar preso, risco de queda, né, até uma postura inadequada, um esforço inadequado na execução de uma determinada atividade. Aqui a gente tem, né, algumas fotos, né, em que a gente identifica bem esse caso.
Então, aqui a gente vê casos de esforço inadequado, posicionamento inadequado, condições inadequadas de trabalho. Aqui também a pessoa sentada aqui na beira da carroceria de um caminhão. Enfim, isso aqui, por exemplo, é em frente a um laboratório nosso de tecnologia submarina fazendo descarregamento de um equipamento, né? Então, isso aqui pode parecer uma cena banal, principalmente, né, o que a gente vê muitas das vezes aí nas ruas, né? Mas isso aqui para a gente é um desvio grave. Ele pode ser atingido tanto aqui pelo guindaste, como ele pode cair para trás e ter uma lesão mais séria. Bom, na categoria de EPIs, né, a terceira categoria, a gente busca aqui, né, desde os EPIs relacionados à cabeça, sistemas respiratórios, até pés, pernas, tronco, né? No nosso caso, os equipamentos de proteção individual, eles são, né, importantes. A primeira forma da gente estar protegendo a execução da atividade é o equipamento de proteção coletivo. E isso nós temos muitos, mas ele não consegue cobrir todos os riscos, né? Então, nós, muitas das vezes, é necessário que a gente utilize os equipamentos de proteção individual. Então, os desvios são principalmente pela não utilização desses dispositivos, ou o uso inadequado, né, ou o uso do equipamento incorreto. E nós buscamos, então, orientá-lo. Por exemplo, um dos principais desvios, né, que muitas vezes nós encontramos é o uso, né, do respirador com a data de validade desse cartucho vencido, do filtro vencido. Quer dizer, então, a pessoa, no seu dia a dia, ela vai trabalhando, vai utilizando e, em um determinado momento, ela esquece que passou o prazo de validade daquele filtro e é necessário fazer a troca. Na quarta categoria, né, ferramentas e equipamentos, se elas estão, né, próprias para o serviço, são utilizadas corretamente ou se elas estão em condições inseguras, né? Então, a gente busca observar também se esse instrumental também está adequado. No nosso caso dos laboratórios, nós focamos principalmente nas vidrarias, né? A gente teve recentemente alguns incidentes ligados à vidraria que a gente tenta verificar se essa vidraria, se ela possui alguma rachadura, se ela tem data de validade, se ela está sendo utilizada na pressão e temperatura adequados, porque muitas das vezes ela pode vir a rachar e ter até... Nós tivemos 2 casos de pequenos princípios de incêndio, mas que a nossa força de trabalho estava preparada para poder debelar. Né? Aqui alguns exemplos, né, de situações inadequadas. Aqui, por exemplo, né, o extintor de incêndio que estava posicionado corretamente, porém, tinham equipamentos em volta dele atrapalhando, né, a aproximação dele. Na verdade, o extintor de incêndio, ele não pode ter nenhum obstáculo, né, no seu acesso. A penúltima categoria, né, está relacionada aos procedimentos. Nós temos os procedimentos que podem ser inadequados, não existirem procedimentos escritos para uma determinada atividade que seria importante ter, e procedimentos que são até adequados, porém não estariam naquele momento da execução da atividade sendo seguidos. Uma das principais temáticas que a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos na Petrobras tem sido a questão da disciplina operacional. E aqui nós utilizamos uma outra ferramenta que também está ligada a essa questão da auditoria comportamental, que é o VCP, que é a verificação de conformidade do procedimento. Muitas das vezes o procedimento é que não é adequado ou ele precisa ser revisto e ser adequado. Então a gente parte de trás para frente, a gente parte do procedimento para a atividade. Ver se a atividade está sendo descrita corretamente no procedimento. Esse exemplo aqui é um exemplo interessante, né? Esse aqui é a central de utilidade do nosso site atual, em que esse aqui foi logo no início da implementação da auditoria comportamental. E é o caso que eu falei lá atrás. É um desvio? É um desvio. O colega está em cima da tubulação para poder fazer a manobra da válvula. Mas ele foi praticamente colocado a ser... foi necessário praticar esse desvio para poder manobrar a válvula, porque ele não tem nenhuma plataforma de acesso à válvula, se não fosse ele subir na tubulação. Então, é aquela adequação da infraestrutura que eu coloquei no início. Obviamente que isso já foi corrigido há muito tempo, mas a gente tem que chegar e observar que nem sempre a atividade pode ser executada da forma mais segura possível. E a última categoria, que é a ordem, limpeza e arrumação, né? Se o local está limpo, organizado ou com algum tipo de vazamento, né? E é isso que a gente procura identificar nessa categoria. Então, aqui a gente vê alguns exemplos, né? Isso aqui foi tirado de várias outras apresentações, não é o nosso site, mas existem algumas situações aqui de bastante desorganização. Bom, e o Audicomp, como eu falei, é o sistema informatizado onde nós fazemos o lançamento desses desvios, né? Então, nós fazemos todo o armazenamento dessas informações, nós podemos estratificar vários tipos de relatório e, dali, traçar as ações que nós consideramos as mais adequadas para essa correção. Ela é utilizada em todas as áreas da Petrobras, inclusive nas suas subsidiárias. Essa aqui é a cara, né, do sistema, aqui a gente entra com a nossa chave senha, né, com a nossa identificação.
Aqui nós fazemos o lançamento de data, hora, o local onde foram identificados os desvios, a equipe auditora, a categoria dos desvios, como eu apresentei agora. Vocês podem observar que em momento nenhum nós entramos com o nome das pessoas que foram observadas, não é esse o objetivo, né, da gente ter nenhuma identificação que pudesse gerar algum tipo de punição. Né? E aqui nós lançamos algumas informações que nós consideramos adicionais, podemos até inserir fotos do local e etc. Tá? Bom, era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos a palestra do senhor Adriano Gomes, do SEMPS Petrobras. Critério 2.2. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional Santa Catarina, Centro de Tecnologia e Materiais, Senai CTMAT. Palestrante, senhora Áurea Estela. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando do seminário da BIRT. Na minha presença é a primeira vez, inclusive não participei do ciclo de avaliação, foi outra colega lá do CTCMAT. Eu vou falar para vocês uma ferramenta que a gente utiliza, o BS3, que ela faz parte do critério 2.2, que é a implementação das estratégias. Então, o CTCMAT, para vocês conhecerem um pouquinho, ele faz parte de uma das unidades do Senai Santa Catarina. O Senai Santa Catarina tem 32 unidades, sendo que uma delas é em Criciúma, onde fica o CTCMAT. A prática ela é corporativa, apesar de ter sido apresentada como a prática do Senai CTCMAT. Então, todas as 32 unidades do Senai Santa Catarina utilizam essa prática, que são práticas corporativas dele. Então, qual foi o objetivo de a gente estar implementando essa prática de gestão lá no Senai de Santa Catarina? Então, o objetivo foi de a gente poder analisar o desempenho da nossa organização em relação ao atendimento aos objetivos estratégicos e requisitos das partes interessadas por meio de indicadores, iniciativas e planos associados, utilizando o software BS3, que consolida todas as informações necessárias e permite também o registro das análises e providências tomadas. Então, hoje pela manhã estávamos falando sobre a questão das dificuldades dos centros de tecnologias, né? E uma delas era justamente a questão de implementação, a elaboração do